Senhoras e senhores, estamos entrando ao vivo, ou como muitas pessoas gostariam de dizer, a live. Sim, senhoras e senhores, hoje tenho aqui a presença de um dos melhores, maiores palhaços deste Brasil e, por que não, deste mundo. Sim, senhoras e senhores, estou falando de Ézio Magalhães. Uma pessoa que influencia outras pessoas, que influenciam outras pessoas, que influenciam outras pessoas, porque este é o nosso papel como artista e palhaço, não é não? Eu acredito que sim. Bem, vou esperar aqui, ó, ele já quase, a gente já se falou um pouquinho antes. Ele vai entrar aqui, eu falei que eu ia fazer uma pequena introdução. Minha mãe também acha. Já gostei já do primeiro comentário do convidado de hoje. Gente, a gente vai fazer o seguinte. Pro papo ser legal, ser gostoso, a gente vai conversar, vamos falar. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer pro Ézio. E aí a gente vai fazer o seguinte, a participação de vocês vai ser assim, vocês vão colocando aí as dúvidas de vocês, e aí depois, lá no meio, no final, a gente dá um tempinho para poder ler todas as perguntas de vocês, porque assim a gente não fica parando a nossa live toda hora, porque é o seguinte, faz tempo que eu quero conversar com o Ézio. A gente faz parte de um circuito muito parecido, né? A gente se apresenta nos mesmos lugares e sempre as pessoas estão aí perguntando pra gente se a gente se conhece e tal, até que a gente se conheceu. Mas bem, peraí, deixa eu ver aqui. O Ézio está aqui. Deixa eu adicionar o Ézio. Vamos ver se ele entra agora. Estou esperando por ele. Vamos ver. Está conectado. Ézio Magalhães, seja bem-vindo a esta live ou este ao vivo, aos vivos, aos nossos, aos vossos, né? Com certeza. Eu assisti um espetáculo seu, cara, que eu adorei, né? Tava eu e a minha esposa, a gente assistiu WWW para Freedom. E você tem uma crítica muito interessante ali no espetáculo sobre, né, o americanismo que nos afeta, assim, né? E foi muito interessante ver aquele espetáculo. Foi um espetáculo que me surpreendeu muito, porque foi o primeiro espetáculo que eu assisti teu. Eu fui assistir o Circo do Soleil depois, né? Foi em São Paulo, ali na Doutora Arnaldo. Como que é o nome daquele teatro ali? Doutora, no City Econ ali? Isso, foi lá mesmo. Foi lá mesmo. Massa. E foi muito legal, porque assim, todo mundo me falava de você e eu tinha curiosidade, né? Falei, pô, quero ver o trabalho do Ézio, né, cara? E aí eu fui assistir, e aí foi engraçado, porque assim, você entrou. E o seu personagem no início, né? No começo do espetáculo, é infantil, né? Porque você faz ele na fase infantil e depois ele vem na fase adulta. Quem não assistiu, por favor, assista. Um espetáculo incrível que toca num assunto delicado que é a guerra. E quando você entrou, Ézio, eu olhei para minha esposa assim, eu falei para ela, pô, me enganaram. Porque todo mundo falava tanto de você, de repente você entrou bem infantiloide. Eu falei assim, puta merda, ele é daqueles palhaços bem infantil, né, cara? Assim, desculpa, galera, mas, saca, é uma coisa de gosto, né? E aí eu olhei e falei, puta merda, cara, me enganaram. E aí o espetáculo foi se desenvolvendo, e aí, cara, até o meio do espetáculo eu já estava apaixonado pelo seu personagem. E eu me emocionei muito, foi um espetáculo muito, muito emocionante. Aí depois eu assisti no Sesc Jundiaí, o Circo do Soleil, e aí eu entendi por que as pessoas falavam tanto para mim sobre o nosso trabalho, sobre como era parecido de alguma forma, né? Eu acho que porque a gente tem uma mensagem direta, conexão direta com o público, com a liberdade, né? Porque a obra é nossa, né? O meu espetáculo é meu, né? E aí eu me conectei, assim, falei, não, eu realmente gosto do trabalho do Ézio, do seu
trabalho, senhor Ézio. Parabéns. É interessante, né, Calado? Porque tem uma coisa aqui, assim, primeiro agradecer muito o convite de estar aqui, agradecer todo mundo que eu tô vendo que está entrando aí, Palhaço Mussarela, enfim, Lívia Riso, uma galera que está sempre acompanhando, a Ana Coelho, enfim, muita gente que está entrando aí. Muito obrigado por estar aqui compartilhando e pelo convite, Calado. Eu acho que tem uma coisa que você me lembrou isso recentemente, que foi quando você lançou o episódio do Ícones da Palhaçaria. Você, acho que foi no primeiro episódio que você falava do Grock, você falava sobre uma coisa que é isso que eu estou fazendo, é mostrar um pouco o que vem, ou seja, o que veio antes de mim. O trabalho que eu faço, não fui eu que acordei, inventei, eu não sou entende? Eu não sou um gênio por ter feito isso. Na verdade, não. Eu tô continuando uma linhagem de cômicos que já vieram e que já foram, que já passaram. Então, relembrar isso é uma coisa muito gostosa. Quando eu li, a primeira vez que eu li o Elogio à Bobagem, da Alice Viveiros, da Alice Viveiros, que é um livro delicioso, assim, e eu falo, cara, que coisa louca, porque isso que a gente está fazendo é continuar um processo histórico, né? Assim, e um processo histórico e existencial, né? Porque não é só uma coisa que é uma função passageira, entende? Por exemplo, hoje, né? Hoje em dia, né? Todas as famílias que eram, enfim, do ramo da carruagem, essas famílias não existem mais, né? Ou elas viraram, né, os carros, né? Ou acabou a atividade, não tem uma carruagem, entende? Carruagem não tem, tem as charretes, enfim. Então, não é uma atividade passageira, porque ela está ligada à expressão, ela está ligada à nossa existência, né? Então, quando eu penso nisso, eu falo, cara, a gente vem de muito tempo atrás. Assim, muito. E é legal pensar isso, né, Calado? Que assim, atrás de mim, tem uma coisa que se fala muito em constelação familiar, nessa coisa mais, né, nessa área mais psicológica, que não se pensa sozinho na vida, assim, pensa você, atrás de você tem o seu pai e sua mãe, entende? Com a mão no seu ombro, assim, dizendo, a gente confia, a gente torce por você. Atrás do teu pai tem os teus avós, da tua mãe tem os teus avós, e assim, aquela renca de gente que está ali te apoiando, torcendo. E a gente vem disso. Né? Assim, tem um monte de palhaços. A constelação familiar ela é uma coisa nova, né? Assim, tem uns 7, 8 anos que chegou no Brasil, que está sendo, né? Mas é uma coisa muito antiga, até no mundo teatral. Se você pensa na teia de acontecimentos que Stanislavski falava, né? Já era um pouco isso, porque era entender o personagem no seu meio, né? O que tinha em volta dele, porque essa constelação ela não é só a família, né? Mas todos que envolvem a cultura de uma pessoa. E a gente representa muito isso, eu acho, como linguagem. Assim, a gente teve uma escolha que é ser palhaço, que é uma linguagem como música, como teatro, que é aberta a vários tipos, né? A gente não está aqui para ditar... Assim, eu estava falando aqui do palhaço infantil, eu não vim aqui para ditar regras. Quem sou eu, né? Assim, o palhaço, ele como qualquer outra arte, ele é aberto a várias linguagens, né? E a gente tem várias facetas disso. Mas sim, a gente é isso, a gente é o resultado de muita gente, de muito trabalho, de muitas revoluções, de muitos sobreviventes, né? De censuras e provocações, e a gente está aqui. E é a nossa vez agora de não deixar morrer, né? De continuar vivo, né? O bastão tá com a gente, né, cara? Deixa eu só te pedir uma licencinha. Você falou de um livro fantástico, que é o Elogio da Bobagem, que também está entre os meus livros favoritos, assim. E eu queria dar um toque para quem está assistindo a gente agora, que no site Cir Conteúdo tem esse livro lá. Você pode acessar esse livro, você não precisa comprar esse livro, você pode acessar e ler esse livro, que é uma obra-prima. Assim, para mim, eu acho que a melhor obra sobre a palhaçaria no Brasil. Eu gosto muito também dos palhaços, do Mário Fernando Bolognese. Isso, da Honesto, que é um livro também fantástico, só que é outra linha, né? A linha dela foi uma linha histórica da origem, né? Do palhaço lá nos bobos da corte, até antes, né? Nos aborígenes, nos índios, na manifestação mesmo. Da manifestação desse arquétipo em várias culturas, né? Ou seja, Sim. não é uma coisa... ela coloca
a figura do palhaço não como alguém, uma figura que é originária do circo, mas ela vai antes até, né? Isso é Sim. interessante para a gente, porque é isso que eu falo, né? A gente tem uma atividade que ela está muito intrinsecamente ligada com a função existencial, né? Ou seja, o fato da gente se organizar em grupos faz da gente potencialmente, né, uma expressão daquilo que a gente vê, porque sozinho você não se vê, né? Você sozinho você não se vê. Quando você está em grupo, você se vê no outro. Então Sim. a gente tem a possibilidade de se fazer reflexo do outro, né? Ou reflexo para o outro. Então é interessante isso, porque a nossa atividade ela tem, de fato, esse conteúdo existencial, enfim, intrínseco aí, né? Atávico, enfim, a ela mesma, né? E por isso que eu falo, pensar esse legado que a gente nasceu já, a roda já tinha sido inventada. Então, assim, a gente já pensa o mundo através da roda, entende? Então, assim, a gente pensa o mundo através de tudo que a gente já experienciou, né? Então, assim, a minha formação, eu sempre cito, né? Trapalhões, Chaplin, Gordo e o Magro, Jerry Lewis, assim, isso para mim, eu via na sessão da tarde, né? Então, isso para mim é muito Hoje importante. eu tava gravando o próximo episódio que eu vou falar do Oleg Popov. Legal. E aí eu tava lendo as histórias e ele gostava muito de Chaplin e ele gostava muito de uma dupla de cômicos que se chamava Pat Pachencha, alguma coisa assim. Que eu nem citei no vídeo, no final, porque era uma coisa que a gente não tem como referência. O Pepe, Aham. que é um outro palhaço que vai estar aqui semana que vem, ele falou sobre isso comigo esses dias, né? Que quando um gato está dentro de uma caixa, a gente não sabe que o gato está lá, o gato não existe, até que você veja. Aham. Até que você veja só uma caixa, porque a gente não tem referência. E aí, quando eu vi que ele gostava desses cômicos do cinema mudo, que é de outro lugar, lá do leste europeu, eu fiquei pensando nisso. Quantas referências cômicas esses caras tiveram que a gente não sabe? Mas quantas referências a gente tem que eles nem têm ideia? Porque, assim, é impossível traduzir em palavras para qualquer outra etnia, até para portugueses, eu acho. O que Sim. foi os Trapalhões para a gente? Qual é a importância da referência dos Trapalhões? Assim como é difícil explicar para as pessoas a referência que a gente tem de Chaves, que não é nem brasileiro, mas é latino-americano e ganhou uma brasileirada a partir do momento que foi dublado, né? Porque tem um humor todo Sim. nosso. Assim, quando o Chaves fala de samba, fala de futebol e fala de jogadores que são nossos, abrasileirou, virou Brasil. E é Claro, é outra difícil coisa. traduzir isso para qualquer outra etnia, né? Qualquer outra nacionalidade e tal. É muito louco. Bem, você entrou no papo que em uma das perguntas que eu ia te fazer. Aí chegou o momento de perguntar. Vai Sobre lá. isso mesmo, qual foi o momento que você decidiu, assim, vou ser palhaço? Como que foi a sua formação? Você veio do teatro, você fazia teatro, você é ator de formação, né? Eu comecei a fazer teatro e a primeira vez que eu subi num palco, num trabalho final, de finalização de curso, aconteceu uma coisa muito, para mim, muito doída, assim, muito sofrida, porque as pessoas riam de mim. E eu não era para rir. Era um papel, era uma coisa dramática que eu estava fazendo. Então as pessoas riam e aquilo me incomodou muito, assim, porque, pô, eu não queria aquilo, né? Então quando o meu professor naquela época me fala, Ézio, você tem que perceber que você tem um elo muito grande com o público te vê, ele ri de você, você está com ele de alguma maneira. E eu falo, pô, interessante. Mas ao mesmo tempo eu achava isso meio motivacional, tipo, continua, sabe? Eu achava isso meio lorota motivacional, assim. Ao mesmo tempo, eu percebia que de fato era. O público tinha muito essa questão do elo que o riso traz, né? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu fui para o Teatro Universitário da UFMG, que foi meu primeiro curso de palhaço profissionalizante, depois eu fui estudar lá com a Flavinha Bertinelli, que está aí, ó, na EAD. Um ano depois eu fui para a EAD em São Paulo, né? Que legal. Ali no TU, eu tive contato com o circo
e tive meu primeiro contato com um curso de palhaço, que foram os argentinos, La Pista 4 e depois o WC, que eram o Walter e o Carlos, né? Eles fizeram 2 cursos. E eu fiz os 2 cursos e ali, calado, eu falei, cara, que legal isso. Porque era relacionar-se. Eu não precisava pensar o que eu precisava fazer. Era um trabalho muito relacional. Então era o tempo todo jogar com as situações que me apresentavam, né? Então, a partir dali eu falei, cara, interessante esse negócio de palhaço. Aí comecei a fazer trabalhos, entrei numa trupe lá de animação de festa em Belo Horizonte, que foi terrível, porque daí era uma coisa muito... Foi terrível, porque era uma coisa muito... Era muito cuidar dos meninos da festa, entende? Sim. Não era exatamente as cenas de palhaço que eu pensava em fazer e tudo mais. Você Então era meio... assistiu o espetáculo do Klaus? Sim, animo festas. Do Mané? É, Aquele espetáculo é uma maravilha também, né? exatamente. A gente se identifica muito, né? Exatamente aquilo, entende? Eu lembro uma vez que eu tava saindo, me trocando, e entraram 3 adolescentes assim, e um deles o irmão do aniversariante, e meio querendo bater em mim. Eu falei assim, o que é isso? Eu tava no quarto da mãe deles e tal, me trocando aí. Eu falo, cara, que viagem, assim, é um outro mundo, não é isso que eu quero fazer. Aí parei com o palhaço e só fui retomar em São Paulo. Aí me juntei a um amigo, o Mané, Manuel Bolsinhas, um amigo da escola, colega nosso, da Flavinha também. E aí, com o Mané, eu comecei a trazer esquetes clássicas pela lembrança. E aí, Mané, você já viu palhaço? O que você já viu? Ah, vi isso, né? Ah, vamos fazer aquilo, tem o da torta, tem não sei o quê. Então a gente ia remontando umas esquetes. E aí, em 95, a gente fez um projeto para a Prefeitura de Diadema, era um projeto de arborização da cidade, né? Porque Diadema é um barrancão, né? Diadema, assim, ele tem um problema muito sério, que por ser em declive, né? Chuva toda hora desbarranca. Então, o Parques e Jardins pensava, vamos enraizar a terra. Então, o projeto era colocar árvores para enraizar a terra. Então, nos canteiros centrais e praças, a prefeitura fazia, e nas casas, as crianças levavam sementes das escolas para as casas. E para a gente fechar esse projeto, a gente fazia um espetáculo que era Uma Fruta no Quintal. O projeto chamava Uma Fruta no Quintal, né? E a gente fazia um projeto que era um pescador que pescava no Rio Tietê, Jô Freitas, pescava no Rio Tietê, e o que ele pescava no Rio Tietê, ele ia montando um boneco, porque ele nunca pescava peixe, ele pescava pneu, pescava só lixos, detritos. Aí ele fazia um boneco, e um dia ele pegou uma semente, botou uma semente no nariz do boneco, e o boneco ganhou vida. Era uma coisa meio Pinóquia, né? Assim, uma coisa meio gepética. Enfim, aí e então a abobrinha, né? Porque vinha a coisa da semente, então ele era o abobrinha, também por falar muito abobrinha. Então o abobrinha ganhava vida. E aí, enfim, tocava a bagunça toda. Já depois disso, eu entrei nos Doutores da Alegria. E aí, Calado, eu acho que para mim tem uma coisa muito importante no me reconhecer palhaço, porque eu digo assim, não foi eu exatamente que escolhi ser palhaço, eu nunca pensei em ser palhaço, mas quando eu me percebi baixinho, com cara de moleque, eu ainda não tinha essa careca, então eu tinha cara de menino mesmo, eu tinha 18 anos, a Flavinha tá aí, ela se lembra disso. Né? Quando eu entrei na EAD, eu era um menino, tinha 14 anos, então, quer dizer, eu tinha 19, mas eu tinha cara de 14, né? 12. Então, quando eu me percebi inapto para personagens tipo Agamenon, tipo, entende? Tipo Macbeth, tipo, assim, eu não ia ser o rei da Dinamarca, mano. Eu não ia ser, entende? Um grande herói. E eu comecei a perceber que, bem, tá, mas eu quero falar coisas importantes. E o palhaço, o jogo com o palhaço e a entrada no mundo do palhaço
me fez ver que ali a minha pequenez, entende? As minhas falhas consideradas por mim, né? Assim, né? A minha inadequação era um material de grande potencialidade, entende? Sim, Então, era no sua palhaço, gigantez. exatamente, foi aí que a mudança aconteceu, né? Que para mim foi uma pista mesmo de onde eu posso assim caminhar, patinar, né? Uma pista de expressão muito prazerosa, né? Claro, difícil também nessa pista cair várias vezes, né? Cair junto com o público, cair na frente do público, cair com o meu parceiro, cair, derrubei uns 4, sabe assim, na pista caminhando, mas aí fui aprendendo. Né? Hoje, é isso, né? A gente ainda cai. A gente sabe que sim. Não é aquela coisa, não, agora não, tô no terreno, agora é seguro. Não, a gente faz música e fala, caraca, o que está acontecendo? Enfim, mas a gente tem mais recursos para lidar, tanto evitando a queda, quanto com a própria queda. Sim. Entende? Então, isso para mim é muito legal, cara, porque uma vez eu vi uma palhaça fenomenal, que eu admiro pra caramba, lá no México. Ela estava abrindo um festival, né? E aí a gente conversou um monte, como tá? Eu falei assim, tô assim, tô meio nervosa hoje. Imagina, você vai, né, tirar de letra. E logo, nos primeiros 5 minutos, eu falei, cara, não tá indo bem. O público não tá reagindo como... Porra, essa piada já tinha engatado. Esse X já tinha pego. Essa Gabi já tinha que ter entrado. Por que não entrou? E o público ali... E eu só observando e falando, cara, deixa eu ver. A Garde Hunter, queridaça, né? E olhando, e de repente uma mestra que não se abala, continua, e de repente, cara, tá todo mundo na mão dela. Entende? Então, é isso que eu falo. Talvez no começo de carreira, putz, a primeira piada não funcionou, a segunda não funcionou, a terceira não funcionou. Ferrou, vamos dar gás, vamos acabar logo. Quero ir embora, exatamente. É. Né? Aí não. Depois agora... a gente aprende com o tempo a querer salvar, né? Não desistir, não é? Acho que no início Exato. de carreira a gente ainda tem um lance da desistência, que é humano, né? Eu acho que isso também é bonito de se envelhecer, porque a gente vai reconhecendo que não tem nada de errado também, né? Exato. Se a gente ver alguém desistir, ou se a gente desistir ainda, porque é possível, a gente entende. A gente pode chorar, mas a gente entende. Mas hoje em dia a gente tenta salvar, por pior que seja. Eu tive uma experiência terrível uma vez. Eu tava fora, tava nos Estados Unidos, e eu tava num circo, cara. E o circo era bem difícil de trabalhar, eu tava bem cansado. E fazia assim, uns 4 meses que eu não via minha família, e minha família veio me assistir. E tinha o número dos pratos, velho. Eu fazia 12 pratos bailarinos, equilibrando os 12 pratos de porcelana. E, cara, o cara que colocou o aparelho, não colocou o aparelho com o calço certo, eu perdi o tempo do prato, no meio do número. Ginásio, cheio de gente, minha família de frente para mim. Eu perdi o tempo de um prato e o prato caiu, cara, e quebrou no chão. E aí eu fui pegar esse prato que já estava caindo, o outro também começou a cair. Eu sei que assim, de 12, ficaram 9. Mas eu quebrei 4 pratos, cara, em cena. E depois do meu número, vinha um acróbata que ia saltar com a mão, né, no picadeiro. E era porcelana, ia cortar. Então, assim, eu tive que segurar o choro. Minha vontade era de chorar. Eu tava passando vergonha na frente das minhas filhas, né? Tive que segurar o choro, entrar, tirar os pratos e fazer o número enquanto limpavam o picadeiro para o cara não se cortar. Ainda fiz outro número. Fiz outro número de 5 minutos. Acabou o número, cara. Eu fui para trás, de repente minha filha mais velha chega e fala, tá tudo bem. Meu Deus, eu caí que nem criança de chorar. De vergonha, sabe? Mas ali, na hora, tem que fazer, né? Mas eu quase desisti. Mas tem isso, assim, não, tem que salvar. Eu tenho que salvar, elas estão aqui, o público está aqui. É interessante, né? Porque tem uma coisa que eu acho, Calado, que é muito da nossa, da nossa arte, do nosso ofício de palhaço, que é lidar com as coisas que acontecem.
Uma Uhum. coisa é o teatro, entende? Assim, o teatro que eu sento ali, e a minha formação, eu venho do teatro, então eu tenho maior reverência ao teatro e adoro o teatro. Eu adoro falar, sabe, olhar para você e falar assim, de novo com esse chapéu preto, e saber que você vai me responder, sim, mas esse é o único que eu tenho. E eu falar, Ah, então, eu adoro dialogar com um texto fechado, entende? Ao mesmo tempo, o palhaço, e isso é da atividade dele, o palhaço, ele lida com o que acontece. Então, aqui é muito interessante, por exemplo, você ver, né? Quando eu estava apresentando o WW, lá no México, nesse festival com a Gard, com a Gard, onde ela estava também, né? Todos os materiais que eu comprei lá, aliás, se vocês forem comprar fogos de artifício no México, não façam isso. É muito complicado. Cara, nada funcionou. E eu tava ali, cara, na frente do Anatoly Lukachu, que é um mestre, é um russo, mestre de palhaçaria de Jesus Dias, Assis Gual, de uma galera incrível do México, assim, e um russo que eu falei, cara, eu quero saber o que esse cara vai falar para mim depois, né? aham. E na frente dele, na frente daquela galera toda, e nada funcionava, nada funcionava. E aí, aquele momento entre o pânico e a possibilidade, né? Naquele momento ali de falar, cara, assume isso. E aí comecei a jogar com tudo aquilo, e o público imediatamente vem para dentro do espetáculo e te entende e fala, cara, ele está falando comigo. Porque isso que está acontecendo, só eu que estou aqui estou presenciando. Então, é muito interessante essa ideia do presente, do presentificar, do estarmos no aqui agora, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa muito deliciosa, né, da gente perceber. Aliás, a gente sábado agora fez você viu, né, o espetáculo No Uhum. Pesadelo Sonhei, que é uma coisa que eu falo, cara, o que que a gente vai fazer agora? Então, putz, no meio desse pesadelo, no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, né? Então foi muito legal ter feito o espetáculo e perceber o momento que a gente está vivendo, né? Até a complacência do público para perceber que a gente está numa conexão de internet que às vezes cai, que trepida, que a coisa não vai muito bem, então a imagem fica meio pixelizada, fica, enfim. E as pessoas estão falando assim, cara, ok, eu não estou vendo um filme, eu estou vendo uma live, que é um espetáculo, entende? Exatamente. Então é interessante isso, assim, porque esse dado do presente, esse dado do que estamos agora aqui, para mim também foi uma coisa muito importante de perceber quando eu me apaixonei pelo palhaço, por essa pista, que eu chamo essa pista de caminhada, de patins, de deslizar, entende? Com muito prazer e fluência, né? Que é essa ideia de que existe um acordo, entende? Você sabe que o meu nariz é falso, o meu nariz não é vermelho. Você sabe que eu não Uhum. ando assim na minha casa. Você sabe que aquela figura é falsa, mas ao mesmo tempo ela fala de verdade, ela representa verdades, entende? Sim. Verdades que são humanas, né? Então É, isso é muito fascinante. é uma linguagem que é difícil, às vezes, de explicar, né, o ser palhaço, né? Porque tem um filme do Tom Cruise que ele faz o Último Samurai, que ele tá Ah, treinando e tal, né? E ele não consegue atingir os caras, aí o cara chega nele, assim, no ouvido dele, e ele fala assim, não pensa, só luta, né? E aí é o momento que ele entende que quando ele para de pensar, ele faz, né? E o palhaço, a gente às vezes tem uma dificuldade das pessoas entender o que a gente faz, porque as pessoas realmente acreditam, muita gente, né? Realmente acredita que a gente atua enquanto palhaço. E é uhum, uma coisa que, assim, eu não estou entrando nem no campo espiritualista, espiritual, não, mas, assim, o palhaço realmente tem um lugarzinho ali, na hora que a gente começa a fazer, que, assim, ou você é, ou você não é. E eu não estou falando que quem não nasceu para ser palhaço não vai ser palhaço, não é. Eu estou falando, assim, a existência do palhaço enquanto está fazendo a palhaçada é um momento que, se você pensa, você perdeu a piada. Se você pensa, você perdeu a conexão. É um momento que você é, né? Palhaço não é um personagem que se atua. Você pode ser um palhaço que faz um personagem.
Aí sim, aí você atua num espetáculo e vai fazer esses personagens. Aí você atua como essa entidade que é Aham. você, né? Que é você. Mas assim, é, por isso eu gosto de explicar para as pessoas, é outra linguagem. Né? É cênico também, assim como o teatro. É circo porque pode ser feito dentro do circo, mas a gente não é circense, a gente é palhaço. Aham. Se existe antes do circo, palhaçaria é palhaçaria, circo é circo. Né? E lindo a palhaçaria circense como a palhaçaria teatral, shakespeariana, mas assim, esse ser, o palhaço, essa coisa de encontrar esse momento, que não é encontrar de dentro de você, só, não, mas é encontrar esse E, momento, né? sim, e a gente, palhaços, né, palhaças, a gente é uma ruptura. A gente rompe a quarta parede do teatro, a gente rompe o picadeiro, entende? O limite do picadeiro para o público. A gente rompe, a gente vai entre linguagens, entende? Então, por Total. exemplo, estar no hospital também, o palhaço, esse conteúdo de presente também está, entende, o tempo todo no hospital. Então, o palhaço, onde quer que ele esteja, isso está muito visível, né? É quase como uma reafirmação do estar aqui agora, né? Sim. Porque eu costumo falar, fazer muita analogia com o ato de namorar, entende? Por exemplo, quando a gente está namorando, se tocando, você não está pensando o que você tem que fazer. Uhum. Você está num fluxo de prazer, você está num fluxo de afeto. Né? Então, não é exatamente o que será que eu faço agora para que seja melhor, para que o outro se agrade mais. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, e o outro também. Então, o Daniele Finzi Pasca, ele fala uma coisa muito legal, que é a atenção do palhaço para com o público é a mesma atenção de um adolescente, uma adolescente, nos seus primeiros atos de cortejar. Porque eu preciso, eu estou ali, o meu objeto de conquista, né, está ali, né, seja quem for, está ali, é quem eu quero conquistar. Então, Amei. assim, eu preciso, eu vou fazer alguma coisa, entende? Eu chego e falo, Amei nossa, essa explicação. é porque você É chega e fala isso. assim, seu cabelo tá lindo. Aí se ela diz, ai, minha mãe que mandou colocar o cabelo, detesto meu cabelo assim. Eu falo, mas eu logo vi que não era para você esse cabelo hoje. Opa, porque Eu acho que assim como na adolescência a gente também tem medo, não a gente em sabe. cena sempre vai ter. Não é? Porque às vezes a gente não sabe como agradar quem a gente está apaixonado. Mesmo na adolescência a gente tem as inseguranças. Então é natural, porque às vezes, yoga tem muito isso também, né? Eu tenho alguns livros aqui, a Bia estudou Hatha Yoga durante um tempo, a gente tem alguns livros aqui, e eu lendo sobre o estado, né? O estado que se procura numa posição de calmaria, eu me vi muito em cena. Eu falei, nossa, isso daqui é eu no palco, é eu no picadeiro, é o momento que eu não lembro mais. Futuro, passado, estou totalmente presente, eu não sinto dor. Aham. Você já teve aquela dor na coluna desagradável que você entra em cena, você esquece, acaba o espetáculo. Acho que todo mundo que trabalha com, né? E assim, mas não quer dizer que vivendo esse momento de nirvana, esse momento de êxtase que a gente viva, não tenha, durante o espetáculo, momentos que a gente também não caia na insegurança de um adolescente apaixonado, querendo Claro. agradar, querendo fazer com que a certa pessoa que está na plateia fique impressionada, porque somos Exato. humanos, trabalhamos com o ego também, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Vai lá. Deixa eu só aproveitar, muita gente bacana aqui escrevendo, um monte de gente. Eu vou abrir lá no finalzinho, a gente vê as perguntas, mas a gente está lendo, gente, tanto eu quanto o Ézio, só para a gente continuar o papo. Tem uma pessoa aqui que eu vou falar, porque ela está escrevendo bastante, e é uma ligação entre eu e você, e eu gosto muito, que é a Flavinha. A Flávia foi a minha primeira professora
de comédia dell'arte, quando eu era ainda adolescente na Oficina Cultural Luiz Gonzaga. E eu falo que se não tivesse sido ela para me ensinar a improvisar, o poder da improvisação com as máscaras, sem as máscaras, eu nunca teria virado o que eu virei. Eu acredito na transformação social através da arte, principalmente porque eu sou um fruto de Flávia Bertinelli, quanto professora, quanto transformadora social, quando veio aqui para o lugar onde eu moro e transformou a vida de um monte de gente, inclusive a minha. Eu te amo, Flavinha, te amo muito. Que Flávia coisa boa. Bertinelli, senhoras e senhores, uma atriz Foi da incrível. minha turma de AD. Foi da minha turma de AD. Incrível, eu fiquei super feliz quando ela falou para mim que te conhecer, quando eu vi que vocês tinham uma ligação, eu falei, pô, que legal. Porque eu ia na USP assistir as apresentações, as coisas. Ela que me apresentou esse universo. Ela e o Gil, o esposo dela, eu lembro que eles me colocaram uma vez no carro para ir até a USP. E foi a minha primeira vez de ir num ambiente daquele e eu olhar e falar, é possível. Sabe, assim, eu posso entrar em qualquer lugar. Parece bobo isso para muita gente, mas isso para um menino de periferia, quando ele descobre que ele não está fadado só à sua bolha periférica, né? E ele entende que ele não está na periferia porque não tem canto num planeta redondo, Sim. que ele está onde ele tem que estar e ele pode ir para qualquer lugar, a vida muda, né? Bem, claro. Vamos voltar aqui para o papo do palhaço. Eu tinha que falar isso aí da Flavinha, que eu estou vendo ela e estou lembrando. Deixa eu fazer deixa eu fazer uma partezinha também. A Kika Antunes está perguntando se a gente vai reapresentar o espetáculo que foi apresentado no sábado. Boa. Só dizer que esse espetáculo está na página do Barracão do YouTube. Está aberto lá. E, enfim, a gente continua com o nosso chapéu virtual. Assistiu o espetáculo, ali tem os dados de banco e PicPay, se quiser contribuir, ótimo, porque é o que a gente está fazendo agora. Estamos tentando inventar, né, Calado, uma maneira de continuar, né? Então, o espetáculo está lá, assistiu, se quiser contribuir, na verdade eu estou chamando de retribuir, né, porque contribuição é uma coisa voluntária, né? A retribuição é por algo que você recebeu. Troca. Então, exato, de troca. Então, tá feito aqui essa resposta, porque eu vi a Kika Antunes perguntando. Mas diga lá, você ia falar... Vamos lá, então, continuando no universo palhacístico aqui. Eu vi que um dos seus últimos espetáculos, que eu não pude assistir, eu não estava aqui, tinha movimentos aí do Kung Fu, do Tai Chi, né? Bem, eu venho dessa formação, né, comédia dell'arte, aí depois eu fui parar na mímica. O meu caminho, né, foi meio assim, não passei pelo teatro convencional, eu já fui pela comédia e pela mímica para chegar no circo. Mas sempre corporal, sempre muito físico, né? Então meu trabalho sempre foi muito da técnica de aprender a cair, de aprender, mesmo não aprendendo, mesmo caindo de verdade e tal. Mas como que é esse trabalho físico? Queria que você falasse um pouco também do trabalho que vocês desenvolvem no Barracão, qual que é a pesquisa. Tá. Né? Tem o site do Barracão que apresenta, né, a companhia, tem um trabalho de máscaras, desde a máscara do palhaço, as máscaras, né, da comédia dell'arte, outras máscaras, né, Ezio? A máscara neutra, agora a máscara, a gente está usando a máscara expressiva inteira, que é uma máscara que não fala. O cara do Floss veio aqui dar uma oficina no espaço de vocês, né? Que é um trabalho incrível, né? Exato. Foi um trabalho que a gente fez lá em Porto Alegre. Muito incrível, assim. Mas, bem, a questão da máscara, para nós, porque assim, o Barracão, ele tem essas duas... eu costumo chamar de o tronco principal, a máscara. Né? Aí tem essas duas ramificações, a comédia dell'arte, o teatro popular, digamos assim, e o palhaço, né? Que é a menor máscara do mundo, que também está no teatro popular. Veja que os galhos eles se encontram lá em cima, formando uma copa complexa aí, né? Mas tem uma coisa que do palhaço e da máscara que estão na mesma raiz, que é a ideia da visualidade. Ou seja, eu vejo aquela figura, para que eu faça uma máscara movimentar-se, eu preciso do meu corpo. Então, para mim, o palhaço ele precisa muito disso, né? Quando a gente vê o Ingmar Barov, por exemplo, você vê aquela coisa, né? Aquele corpo, né?
enfim, com uma destreza incrível, aquilo nos diz, né? As expressões, né? Como é que aquilo se apresenta para a gente? Aquele corpo expressa muito, além do rosto, do semblante, né? Então a gente tem um trabalho de corpo muito forte, muito intenso, expressivo. No Dragão de Fogo, que foi o espetáculo que eu fui convidado pela Sim Cultura para fazer um papel cômico, né? Que era o do rato, e isso eu achei, né, incrível, assim, porque eu falei, agora eu estou fazendo teatro, não estou fazendo mais palhaço, vou fazer um espetáculo de teatro, o personagem com um rato. Eu falei, é isso, minha sina é ser pequeno, né? Então, é aqui que eu acho que o palhaço nos impulsiona, entende? Porque é através de assumir o ser pequeno que você se torna grande, né? Então, ali, no Dragão de Fogo, que é um conto chinês, a gente teve uma preparação com a Luciana Mizutani, que fez enfim, ela é professora de Kung Fu, né? Então ela fez uma preparação com a gente e todos os gestos foram extraídos, né? Inspirados na movimentação do Kung Fu. Então, para mim, isso foi muito gostoso de trabalhar, porque eu gosto da linguagem codificada, eu gosto do código, eu gosto da convenção gestual, né? E O que aí, a para gente fazer o faz rápido... é muito parecido com a arte marcial, né? Eu acho que o fim é outro, né? Porque o nosso fim não é Exato. quebrar a cara de ninguém, é quebrar a cara de algo, talvez, né? Quando a nossa intenção é descarar, né? Tirar a máscara de um sistema podre como esse que está agora, a gente tem um alvo, sim, e a gente quer usar esse golpe que não é o Exato. golpe que deram esses tempos atrás, né? Mas é muito parecido, né? A gente tem que estar preparado para a luta, né? E a ideia é como é que eu consigo me posicionar para quebrar uma carcaça e tocar o coração. Entende? Assim, como é que eu onde é que nessa luta, que não é uma luta exatamente contra, mas é uma luta empática, entende? É um embate de empatia, né? Não é um confronto, né? Mas onde é que a gente pode encontrar a fresta? É aquilo da capoeira, né? Que você mostra o outro, ó, você tá vacilando aqui, ó, desprotegeu a barriga, você vai apontando pro cara. Na capoeira você não, né? É difícil que você toque mesmo. Você só diz, ó, aqui se eu quisesse eu te tocava. Então tem uma coisa que é isso, assim, onde é que a gente encontra a fresta para abrir um tempo e tocar. Até porque, né? Que legal o papo chegar aí. Hoje, né? Até agora, enquanto a gente ainda fazia apresentações presenciais, porque quem vê a gente nas mídias sociais, claro que a gente é seguido, né, por pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que conversam a mesma coisa que a gente. A gente está envolto agora de gente que pensa como nós. Quem não pensa como nós sai fora da bolha cibernética aí, né? Mas ao vivo, quando a gente vai num lugar fazer um espetáculo, aquelas 300, 400, 600 pessoas que vai assistir os Abobrinha ou Mimi, é povo, não é artista. Não é gente ligada a esse lance... Não é gente só ligada ao lance social, educacional e tal. Então, assim, quando a gente se coloca como anti-bolsonarista, por exemplo, mas a gente vai apresentar o nosso espetáculo, a gente está se apresentando para bolsonarista, sim. E eu não quero que essas pessoas vão embora, porque é exatamente elas que eu tenho que encontrar o lugar que eu tenho que tocar. Que não é nem impor a minha ideia a elas, mas é fazer com que elas pensem aquilo no decorrer. Até elas chegarem em casa, ou depois, ou durante os sonhos, talvez se humanizar, se conectar, né? A nossa luta, ela é meio, né, espiral com uma cobra ali, né? A gente não vai direto, né? E a gente vai procurando meios para isso, porque se você chega com a informação na hora, exato, o cara já tem o pré-conceito, a barreira, e a gente tenta encontrar exatamente onde que está a fechadura, onde que está aquele buraquinho que eu vou entrar. Fantástico. Exato.
Fantástico. Porque tem uma coisa que é super importante. Eu estou só tentando ajeitar o celular aqui porque ele estava acabando a bateria. Pronto. Tem uma coisa que é muito importante que justamente é isso, né? Hoje, por exemplo, tenho um grupo de amigos de infância, amigos de Rondônia, né? Da minha infância em Rondônia, que a gente, né, somos 5 e 2, né, tendem mais a um pensamento e 3 a um outro pensamento. E, né, então, assim, a gente tem meio uma direita e esquerda dividida ali, né, num tempo de polarização. E eu falo, cara, a gente sempre fala, a gente se ama, tarará, tarará, tarará. Então, tem uma coisa, Calado, que é quando a gente não quer dialogar, aí fica difícil, né? Quando a gente não Total. quer dialogar, fica difícil. Mas, e agora a gente está vivendo, né? A Jo estava fazendo uma pergunta sobre né, como é que o tempo do corona vai influenciar na comicidade, né? Mas eu quero falar sobre isso, mas deixa eu só arrematar a questão do Dragão de Fogo. Porque fazendo o espetáculo e sendo um rato, eu falei, cara, onde é que eu vou criar para ser um rato? E aí, pensando muito na máscara, onde que eu fui me alimentar? Olhei, fiquei olhando o rato. Fiquei olhando o rato. Muito rato, muito rato. Vídeo de rato eu vi todos. Aí eu digo, cara, eles são metade corpo, metade rabo. Aí eu falo, eu preciso de um rabo. Eu preciso de um rabo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um rabo para mim. Falei com o diretor, eu falei, escuta, eu preciso ensaiar com esse rabo. Eu não é nenhuma proposta de figurino de nada, mas é uma proposta para mim. Eu preciso vivenciar, ter um rabo que é metade do meu corpo, que é, né, o mesmo tamanho. E aí comecei a trabalhar com o rabo. Aquilo fez toda a diferença para mim. E acabou virando mesmo até o figurino do personagem, né? Ele é aberto para o rabo sair. Então, ele tem isso. Até o Bruno Rod estava aí também, querido, que faz parte com a gente do espetáculo. Então, para mim, essa questão concreta de lidar com algo para construir é muito importante. Tem tudo a ver com o que a gente falava do palhaço, de afirmar o que acontece. Então, só voltando, né? Eu falei dessa pergunta do Dragão de Fogo, mas voltando um pouquinho àquilo que a Jo estava perguntando sobre o tempo do corona, esse tempo de pandemia, se isso traz para a gente alguma diferença na comicidade. Eu acho que agora, que com certeza traz, até porque a gente está vivendo um acontecimento global. Isso está acontecendo com todos os seres humanos. Não é uma coisa que aconteceu no Brasil. 7-1, a gente sabe o que é perder de 7-1 numa Copa no Brasil, no nosso país. A gente sabe o que é isso. Mas isso, o cara que está na Jamaica, ele só... tá. Hoje, entende? O cara que está na Iugoslávia, o cara que está na China, nem tchum para 7-1. Agora, nem tchum para enfim, para tudo que aconteceu, a retirada da Dilma, eles não estão nem aí para isso, né? Embora isso seja importante demais. Agora, a pandemia, ela é global. Então, o que a gente percebe é que, assim, a gente vai viajar para todo canto e todo mundo sabe o que é máscara, todo mundo sabe o que é lavar a mão. A gente viu isso. Então, isso vai afetar a comicidade, porque isso afeta imediatamente a nossa relação com o mundo. É muito louco, mas você ficar em casa, começar a perceber que você não precisou andar tanto de carro, começar a perceber que você não precisou tanto, entende? Enfim, botar gasolina, que você não precisou tanto ir a um restaurante, que você nem foi, mas que você precisou da música, que você precisou ouvir música, que você precisou do livro. Assim, isso te coloca num outro lugar. Quando você para de trabalhar e tem que remodelar o seu jeito de trabalhar, isso remodela a sua relação com o trabalho e a sua relação existencial. Então, eu acho que a pandemia, sim, seguramente modifica, entende? Influencia. E a gente ainda tem um a mais, que é esse contexto completamente estapafúrdio que a gente está vivendo política socialmente, entende? Assim, a gente tem hoje... Que também é mundial, né? Porque, assim, que também é global. A gente tem uma realidade brasileira que a gente, claro, tem que se preocupar muito e tem que, né, falar, tem que se opor ao que está acontecendo.
Mas eu acho que está sendo uma mudança no pensamento político, social, também mundial, porque eu acho que Global. todas as pessoas estão se questionando do que a gente está vivendo. Isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos é uma caixa de pólvora que estava para explodir há muito tempo, porque a gente tem uma visão muito da América que a gente também é, né? A gente tem uma Aham. visão muito americana, do branco americano, sendo que a gente tem uma população negra e latina enorme, de pobres lá, que não vivem o que a gente vê em filminho aqui, a coisa bonitinha. Vive como periferia daqui, a periferia lá é muito grande. E a periferia Sim, do mundo, né? Em todos os lugares do mundo. Quando a gente viu as revoluções na França nos últimos anos, que também foi afetado por causa de racismo, a gente vê aflorar uma pobreza que é escondida, né, para o terceiro sim, mundo, para a gente acreditar nessa separação entre primeiro mundo e terceiro mundo, que não existe mais, assim. Então, eu acho também que a gente está num momento de questionamento. A mudança sim. eu ainda não sei qual é que vai ser, porque a gente está vivendo, a gente está no meio disso, né? Mas eu acho que Aham. para o humor, eu acho que vai ser muito rico também. Eu acho que É, eu acho que vai ser rico porque o humor se faz exatamente disso, né? A é, gente tem que rir do escárnio, a gente tem que rir da pobreza mundana, né? Não do pobre, é, mas da pobreza do mundo, né? Como o mundo é pobre em aceitar da essas miséria coisas humana. ainda, É, né? da miséria humana, né? A gente, assim, Total. a gente ri, né, da nossa tragédia, né? A gente ri o tempo todo. O riso, ele não é só para confortar, ele é para modificar, né? Ele é para transformar. A gente ri de alguma coisa que daqui a pouco a gente fala, meu, tem que mudar. Isso não pode ser ridículo, né? É. E o problema, assim, que a gente vive hoje, enfim, numa política e também um problema social, é que isso, assim, aquela questão tão risível, tão patética que a gente via, né, num deputado, né, hoje é uma questão que assim tá dirigindo, está governando, presidindo o país. Então É. assim é uma hora mesmo de se posicionar, né? Porque Total. assim a gente está flertando com o nazismo, assim, isso é impensável, entende? Isso é Exatamente. impensável. É. Entende? Então, assim, agora, eu acho que mais do que a pandemia para a gente vai entrar num momento de, de readaptação. É isso. A gente estava ouvindo há um tempo atrás um secretário da Cultura que fez um discurso à la Goebbels, entende? A gente ouviu uma secretária da Cultura, né, a Regina de Marte, que, assim, o que você está fazendo? Então, assim, agora a gente pode partir para momentos que são complicados. Por exemplo, quando eu leio o edital do Banco do Brasil, que fala as propostas têm que estar em afinidade com a linha de pensamento do Banco do Brasil, do governo, eu digo, nossa, eu É. assim, Eu acho que é um momento interessante para a gente repensar através do macro, o micro também, né? Porque assim, sim, o nosso universo artístico ele também é cheio dos privilégios também, né? Esse momento mesmo que a gente está vivendo agora, eu acho que eu comentei com você, a primeira live que eu fui fazer, cara, minha internet estava péssima. E quem mora na periferia de São Paulo, de qualquer outra cidade, sabe que a internet na periferia é pior. E sabe que é uhum, muito mais difícil arrumar um cenário atrás num lugar onde não tem nada, entendeu? Então, assim, claro. até agora, nesse momento das lives, existe um privilégio para quem tem uma casinha mais bonita, para quem tem uma internet melhor. E a mesma coisa já estava acontecendo em todas as entidades que a gente trabalha se apresentando, né? Porque a gente vê Uhum. programadores e pessoas de entidades falando de maneira social no Facebook, no Instagram, mas a gente sabe que esse universo dos editais e dos materiais de arte também tem os privilégios, sim, tem as pessoas que são mais privilegiadas. Então, assim, eu acho que é um momento da gente repensar toda a estrutura macro, né? Eu acho que assim tá um momento é igual o palhaço.
eu já tive essa discussão com algumas pessoas na plateia. Quando a gente tem alguma cena onde a gente usa uma arma ou onde a gente bate no nosso parceiro em cena, e já veio gente em mim e falou assim, não, eu não acho certo você fazer isso. E aí eu tenho que explicar que assim, peraí, a linguagem, palhaço, é exatamente isso. A gente escancara a imbecilidade humana. E me fala se não é imbecil ter uma arma, se não é imbecil bater no seu irmão. Então, assim, quando a gente faz essas coisas, a gente está escancarando a imbecilidade. A gente está tendo agora a experiência de ver o que a gente faz em trabalho na vida real, né? O macro do poder, tipo, não é o gerente da lojinha aqui do lado, é o gerente da nação, está, né, mostrando o que são os líderes, né? Assim, Sim. como é ridículo esse papel de liderança dessa maneira. E aí isso também vai descobrindo, né? Vai tirando o cobertor, as coisas que cobrem, todas as pequenas coisas nefastas que tem, porque, né, a gente está cheio de seres humaninhos que coloca antifascista Na na bandeira. mídia social, mas na vida real está competindo com todo mundo, né? Um lugarzinho ao sol para conseguir vender um espetáculozinho, conseguir um edital, e critica o grupo dali que pegou porque sempre pega e tal. Né? Então, assim, eu acho que é o momento da gente repensar toda essa estrutura de coisas menores, né? Assim, Com certeza. a gente também ter a oportunidade de ver aonde que um Bolsonaro se reflete em nós, mesmo enquanto não bolsonaristas ou fascistas, né? Sim, Porque o fascismo ele tem várias faces, né, Ezio? claro. E é É, justamente, eu acho que é super importante, assim, a gente pensar através do que a gente faz, né, sobre isso, né? Por exemplo, essa coisa do não, eu falo, cara, como é que a gente pode ter empatia? Como é que a gente pode, é aquela coisa, né? Não podemos tolerar o intolerante, mas a gente não estaria sendo também intolerante. Como é que a gente pode, enfim, a gente precisa de alguma maneira se apropriar disso. A gente tem que ser mais indígena, sabe? A uhum. gente tem que ser mais, a gente tem que comer isso, entende? A gente precisa antropofagizar essa história. Não é só negar, entende? E eu acho que isso também é do palhaço, entende? Eu acho que assim, o palhaço ele tem uma grande um grande ensinamento para a gente, entende? Que é o assimilar o que o cerca, entende? Assim, ele não quer evitar. É aqui que eu tô. Então, como é que eu vivo aqui? É aqui que eu tô. Entende? Então, aqui são as posturas, né? Eu acho que agora o momento é um momento muito intenso, porque é isso, assim, a gente está vendo um fantasma, né, com discursos fantasiados, entende? Que é justamente isso, né? Assim, é uma armadilha pronta, aquilo tudo que a gente via na Bíblia, sabe essa coisa toda, né? A gente está vendo um demônio disfarçado, e nem acho que tenha demônio e Deus, e nem acho que seja bem e mal, não acho que é tão facilmente visível, não é tão dual assim, entende? Ao mesmo tempo, a gente precisa perceber que a gente está num momento muito Uhum. tenso, e saber que a gente, a partir do privilégio que nós temos de ficar em casa, de fazer as lives, a partir do privilégio que nós temos, como é que a gente opera para que vozes como essa, né, prefiro um dia de leão, né, morrer num dia de leão do que viver 100 anos como cordeiro. Mano, assim, o que você está dizendo com isso? Entende? Que tem um melhor que o outro. Não, Sim. não tem um melhor que o outro. E isso o palhaço o tempo todo nos reforça, né? Porque é aquela figura mais frágil, mais débil, que é a figura que existe, que tem o atributo principal da vida, entende? Que É isso é aí. o viver, né? Ezinho, é o seguinte, Diga ó, lá. a gente tem 43 segundos, 42, 41, para acabar esse papo. Primeiramente, muitíssimo obrigado.
Todos vocês que ainda não visitaram o canal do Ézio, por favor, visitem o canal dele no Instagram, visitem Barracão Teatro na internet e no YouTube. Também visite o meu canal Fala Calado. Ézio, a última coisa que eu tenho para falar para vocês nesses 20 segundos. Nós não desistiremos, meu camarada. Não, É isso. não. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Se inscrevam nos canais do YouTube, de nós dois, Barracão Teatro no Mimi Calado, e seguimos. Vamos passar por isso. Vamos, é isso.